Apresentar, irmãos. Queridos, abramos a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 35. Hoje, irmãos, sendo o primeiro domingo do mês, também o domingo em que nós retomamos as exposições sequenciadas, as nossas séries que ordinariamente nós fazemos em nossa igreja, nós retomaremos a exposição do livro de Gênesis, de onde nós paramos. Nós leremos o versículo 16 até o versículo 20. Essa porção que será exposta hoje. Gênesis, capítulo 35, versículos 16 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. E esta é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, mais uma vez. Senhor, que nosso coração, Senhor, nessa ocasião da exposição da Tua palavra, seja como um solo fértil, Senhor, para recebê-la. O Teu Espírito arou o nosso coração e preparou, Senhor, quando o Senhor nos incita à Tua adoração pela Tua santa convocação, quando o Senhor nos quebranta e nos humilha pela revelação da Tua lei, Senhor, quando o Senhor nos traz a alegria do perdão, quando o Senhor nos lembra da doçura da Tua palavra, Senhor, pela Sua leitura. O Senhor arou o nosso coração agora, Senhor. Lança-nos a Tua semente, que a nossa alma, o nosso coração não seja disperso, Senhor, pelas preocupações da vida, para que não seja como Satanás, Senhor, levando para longe a semente da Tua palavra, Senhor, mas que sejamos, Senhor, solo fértil para frutificarmos, Senhor, pela obra do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há gosto para tudo no que diz respeito à culinária. Particularmente, eu gosto muito de comida agridoce. Um bom filé mignon ao molho de frutas vermelhas que um restaurante aqui da nossa cidade serve. Que coisa maravilhosa. Um salmão ao molho de maracujá. Top. É maravilhoso, irmãos. Há quem goste de agridoce. E aí também existe o presbítero Gullit, nosso amado presbítero Gullit, que ama pizza salgada com borda de chocolate. E se você não tiver cuidado e for pego desprevenido, é capaz daquela borda explodir sobre a pizza toda e você ter que comer pizza de frango catupiry com chocolate. Até a pessoa que mais ama agridoce pode ficar revoltada com essa situação. Mas, independente se você gosta ou não de comida agridoce, tem um tipo de agridoce, querido, que nós vamos experimentar, gostando ou não, querendo ou não, não importa. E esse agridoce, irmãos, é a vida nesta era. A vida nesta era, irmãos, pode ser resumida nisso. Não é filé mignon ao molho de frutas vermelhas, não é pizza de frango catupiry com borda de chocolate. Não, irmãos, é muito mais intenso esse agridoce que é a vida. Eis o agridoce da vida, irmãos. O que nos é uma grande bênção para adoçar a vida pode ser, ao mesmo tempo, o motivo de um grande amargor, de uma grande dor, de uma grande tristeza. É justamente sobre isso que nós veremos hoje, irmãos, sobre os agridoces, que é a vida, queridos. Aqui, irmãos, nós estamos caminhando já para a conclusão
dessa seção do livro de Gênesis que foca na vida de Jacó e em todas as consequências da caminhada dele com o Senhor, o cuidado do Senhor com ele, a revelação do Senhor para com ele. Nós estamos caminhando para o apagar das luzes dessa caminhada e peregrinação de Jacó com essa ênfase nele aqui, irmãos. E aqui o texto nos mostra Jacó cumprindo o mandato do Senhor, mais uma vez, saindo de onde ele estava para a terra de Canaã, cada vez mais próximo do local que o Senhor queria que ele ficasse. Ele segue o seu caminho para Efrata, o texto nos diz, onde fica a grande e importantíssima cidade para a história da redenção chamada Belém, onde veio a estabelecer essa cidade. Num caminho para essa cidade, no caminho para ela, Raquel, ela entra em trabalho de parto. Imagine você, minha irmã, aqui da nossa igreja, as muitas grávidas aqui, você ter um trabalho de parto numa viagem, no meio de uma estrada, no meio do nada. Pronto, lá Raquel teve. Ali, naquele contexto, irmãos. Foi um trabalho muito intenso, o texto nos disse, ele já começa nos apresentando assim, ela teve trabalho em seu parto, foi um trabalho muito intenso, e isso veio a trazer o óbito, a morte de Raquel, irmãos. As principais causas de óbito, irmãos, de um trabalho de parto, comumente podem ser hemorragias provocadas por uma ruptura uterina, por exemplo, ou doenças de pressão alta, a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia em si, diabetes prévia, caso a mulher tenha, ou diabetes gestacional, a embolia amniótica ou a trombofilia. Inclusive essa última, irmãos, ela gera dificuldade de concepção. É provável até que Raquel tivesse essa doença aqui, já que ela tinha dificuldade de conceber. Mas a grande questão aqui, irmãos, é que esse trabalho de parto de Raquel lhe custou a vida. Lhe custou a vida. E não tem como, irmãos, nós passarmos por esse texto aqui e já trazermos uma conclusão para nós em dois aspectos. Primeiro, querido, não tem como ler esse texto e nós não nos lembrarmos das consequências da queda e da maldição do pacto de obras. Em dores darás a luz. As consequências do pecado, irmãos, sobre nós, sobre as mulheres, sobre a vocação que o Senhor colocou de mães, estão postas diante de nós a cada gestação, a cada grávida ao nosso lado, a cada momento da nossa caminhada, para que nos lembre de uma coisa, especialmente a vocês, mulheres que ainda não engravidaram, ou que estão grávidas, ou que, na providência do Senhor, engravidarão, conceberão. Vocês precisam do Cristo que lhes tira a maldição do pacto de obras. É um fardo, isto é, traz dor, traz lutas, desafios, mas é um caminho que o Senhor estabeleceu nesta era. Quando nós olhamos para o resultado da maternidade na vida de Raquel, nós somos rapidamente lembrados da maldição. E ao sermos lembrados da maldição, nós somos lembrados rapidamente da necessidade que temos de Cristo, até mesmo para lidar com a maternidade. A maternidade não é um apêndice na vida da mulher. Ela faz parte essencial da feminilidade. E até para isso, e especialmente para isso, irmãs, vocês precisam de Cristo, para que lhes dê graça e força na caminhada. Mas também nós aprendemos aqui o seguinte, irmãos. Olha para o que aconteceu com Raquel no seu trabalho de parto, para dar à luz a um filho. Então, essa palavra é para nós, filhos. Não só os filhos que ainda estão sob o governo dos pais, mas também filhos que já saíram do governo dos pais. Irmãos, não tem como não olhar esse texto e ver nele resumido todo o trabalho que as nossas mães ordinariamente têm conosco. Que uma mãe ordinariamente tem com os seus filhos. E ao constatarmos isso aqui, filhos, nós devemos ter a ciência do grande esforço que foi necessário o exercício dessa maternidade, da grande dor que ela provoca, das grandes lutas que ela suscita, tudo para amar o filho, para que quando então nós atingirmos uma idade madura, uma idade adulta, nós que provocamos pelo fluxo natural da caminhada dores às nossas mães, sejamos aqueles que no final da vida delas
lhe suscitaremos alegrias, lhe suscitaremos alívios. E o melhor alívio e alegria que você pode dar é crer no Senhor e ser um filho e uma filha sábia. Porque Provérbios diz, o filho tolo entristece um pai, mas o filho sábio é a alegria da mãe. Quando nós deparamos com a caminhada e a luta que é ser mãe, filhos, e todos nós aqui somos filhos, todos nós nascemos de uma mulher, devemos ter a atenção de honrarmos as nossas mães e amá-las em razão de todo o sacrifício que elas fizeram por nós. Mas o que aprendemos especificamente, irmãos, com essa passagem, qual é o conteúdo aqui específico do ensino dela para nós na nossa caminhada com o Senhor? A primeira verdade, irmãos, é esta. Nossas idolatrias nos matarão, ou Deus matará nossas idolatrias. O que é que nós primeiramente aprendemos aqui, irmãos? As nossas idolatrias nos matarão, ou Deus matará as nossas idolatrias. Veja, por favor, mais uma vez o versículo 17. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Querido, você lembra o que Raquel mais queria? Não era assim um mero desejo, algo assim pontual na vida dela, não. O que consumia a sua alma era um desejo que lhe governava. Lembremos da exposição lá de Gênesis 29, 31 ao capítulo 30, 26. O que ela mais queria era ter filhos. Ela já tinha tido José, mas o seu coração estava tomado por um desejo idólatra de ser melhor do que a sua irmã e lhe dar mais filhos para Jacó do que Lia estava lhe dando. E lembremos que o Senhor cerrou a madre de Raquel para beneficiar Lia, que era desprezada. E ela desejava então com toda a força da sua alma, de forma idólatra, como nós vimos na exposição, o ter filhos. Ela queria desesperadamente filhos, custe o que custasse, mais filhos, até mesmo o adultério de seu marido, mas que isso lhe trouxesse mais filhos. E aí nós chegamos nessa passagem, irmãos. Raquel teve mais um filho, mas isso lhe custou a vida. Isso lhe custou a vida. Raquel havia dito com veemência, irmãos, em capítulos anteriores, dá-me filhos, senão eu morro. Pois bem, o Senhor lhe deu mais um filho e ela morreu. E ela morreu. Deus lhe deu filhos e lhe matou por meio da satisfação do seu desejo idólatra, irmãos. E não tem aqui, queridos, como não ver o paralelo entre a história das codornizes que nós já vimos em Números 11. Um desejo idólatra tomando conta do coração do povo e Deus satisfaz o desejo deles. Mas em satisfazendo o desejo idólatra, ele traz junto a morte. E até um detalhe interessante aqui sobre a doutrina da morte, a ideia da separação do corpo e da alma. Aqueles que pensam que o homem não é dividido em duas partes, corpo e alma. Ele não é composto por essas duas partes. Ele deu o que ela desejou e junto veio a morte. A parteira, irmãos, ainda tentou consolá-la, fortalecê-la. E note que não foi um consolo que veio necessariamente do Senhor. Era um conforto carnal. Olha para o teu desejo, Raquel. Tu não queria tanto um filho, aguenta firme aí, vai chegar. Mas já era tarde. O menino veio. Mas junto veio a morte, irmãos. Queridos, termos aquilo que idolatricamente nós desejamos poderá nos custar a alma. Poderá nos custar a vida. Possa ser, queridos, que não custe-nos a vida temporal nesta era, mas sem dúvida custará a nossa vida da alma, a vida espiritual, irmãos, a paz de consciência que vem do Espírito, ou a comunhão com Deus. Desejos idólatras, eles custam caro, e o fim deles é morte. Os nossos desejos idólatras nos matarão,
como os desejos idólatras mataram Raquel aqui, queridos. Se os nossos desejos eles correrem livremente, eles chegarão ao ponto de nos matar. Mas, para que isso não aconteça, Deus muitas vezes matará as nossas idolatrias antes que ela nos matem. É que nós devemos considerar, irmãos, algum desejo idólatra que tem tomado conta do nosso coração. Mais uma vez, algum desejo até lícito, até bom, até que o Senhor nos ordenou que nós pudéssemos ter e desejar. Mas ele tem ocupado alguma posição indevida em nossa alma, tem consumido a nossa alma de tal forma que nós podemos falar como Raquel, me dá isso, senão eu morro. A minha vida só faz sentido com isso. Se esse for o caso, irmãos, se houver algum desejo consumindo a nossa alma, cuidado, querido, porque o fim desse desejo é a morte. Os nossos desejos idólatras, irmãos, nos matarão. Mas como eu acabei de falar, Deus muitas vezes, por sua misericórdia paternal, ele matará as nossas idolatrias antes. E é o que Deus fez aqui, irmãos, também. Jacó, queridos, ele possuía uma postura indevida com Raquel. É certo, irmãos, que Jacó ele queria casar com Raquel desde o princípio. É certo também, como nós vimos, que Jacó foi enganado por Labão e Labão empurrou Lia para ele sem ele querer ou consentir com isso. É certo que há muitos poréns aqui nessa excepcional relação entre Jacó com as suas duas esposas e que o grande culpado dessa bagunça toda é Labão. Então, entendendo tudo isso aqui, irmãos, nós devemos sim afirmar que, uma vez casado, irmãos, e não voltando atrás nesse engano, antes assentindo com ele e aceitando, Lia não deveria ser desprezada e preterida em razão de um desejo desgovernado de Jacó por Raquel, irmãos. E é até difícil, irmãos, nós lidarmos com um padrão bíblico de casamento aqui, nessa confusão que se estabeleceu, essa confusão moral e marital que estabeleceu na família do pacto, na família de Jacó. Mas ainda assim, irmãos, mesmo diante dessa confusão, nós podemos dizer sem dúvida, irmãos, que Lia era tão esposa quanto Raquel. E digna do amor, do carinho e da consideração de seu marido. É uma confusão? É, mas o padrão é esse, mesmo nessa confusão. Ele não deveria preteri-la. E o Senhor, claramente afirmando a sua palavra, ele se compadecia de Lia, porque ela era preterida. Enquanto Raquel era amada, mas não de qualquer forma. Era amada idolatricamente por seu marido. Raquel, sem dúvida, irmãos, era uma dádiva para Jacó. Como a Escritura fala que toda esposa, a esposa que o Senhor providencia para um homem, é uma dádiva para ele. Porém, aqui, irmãos, nesse contexto, prova-se que Jacó fez um péssimo uso dessa dádiva. Por isso, irmãos, como diz Calvino, o Senhor frequentemente priva os seus filhos de seus próprios dons, das suas próprias dádivas, para corrigi-los de um uso perverso que eles fazem daquilo. O Deus que dá, irmãos, é o Deus também que pode e vai tirar para que o seu povo não se perca na idolatria. Para que aquele desejo idólatra não mate, ele vai matar aquele desejo. Ele vai tirar aquilo que é o objeto de desejo. E muitas vezes da pior forma possível. E muitas vezes com muito sangue em nossa alma, irmãos. Queridos, nós podemos com isso aqui concluir, irmãos, que Deus, ele nos privará de boas dádivas se nós fizermos mau uso delas. Ele é um pai perfeito, irmãos. Ora, se nós, sendo pais imperfeitos, quando nós vemos nossos filhos fazendo mau uso daquilo que nós lhes damos, nós vamos lá e lhes tiramos para lhes preservar, quanto mais Deus fará com o seu povo, irmãos. Por isso Calvino disse, quem quer que deseje o contínuo uso dos dons de Deus, que aprenda a não os usar mal, mas que desfrutem deles com pureza e sobriedade.
O Deus que dá é o Deus que tira. E Deus que deu, o Deus que deu, quer que nós façamos um uso devido, irmãos, daquilo que é dado por Ele. Então, primeiro nós aprendemos aqui, irmãos, que os nossos desejos idólatras, eles nos matarão. Ou Deus matará os nossos desejos idólatras. Raquel desejava idolatricamente filhos. Ela os teve à custa da sua vida. Jacó amava desgovernadamente essa mulher de forma carnal. Deus lhe tirou ela para que Jacó não desse fluxo e vazão a mais idolatria. Só que não apenas isso que aprendemos aqui, irmãos. Nós aprendemos também explicitamente aqui, irmãos, que a vida ela é agridoce. Mais uma vez, queridos, veja o versículo 18 e 19 agora. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma porque morreu, ele chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Essa realidade, irmãos, da vida como agridoce, ela é constatada não só pelos fatos que é narrado aqui, os fatos narrados aqui, mas também pelo trocadilho do nome que é feito com o menino que nasce nessa história. Ao nascer, irmãos, por causa das dores, das aflições que Raquel sentia, ela deu o nome de Benoni ao seu filho. O Benoni, que significa filho da minha aflição. Literalmente, em hebraico é isso, filho da minha dor. Só que Jacó, irmãos, chamou esse menino de Benjamim, que literalmente em hebraico é filho da minha alegria. A partícula bem aqui é que é a partícula para filho. Filho da minha alegria. E é interessante isso aqui, irmãos, porque aquilo que era, no desejo dela, o objeto da sua alegria, o sentido da sua vida, se tornou o objeto da sua dor e a razão da sua morte. Aquilo que era objeto da sua alegria, a razão idólatra da sua vida, se tornou o motivo da sua dor e morte, irmãos. Ele seria o seu Benjamim, mas agora se tornou o seu Benoni. Mas aquele que foi Benoni para Raquel, irmãos, se tornou Benjamim para Jacó. Você percebe? O mesmo evento, reações distintas. O mesmo evento, acompanhado com sabores distintos, irmãos. A mistura de agridoce aqui da vida diante dos nossos olhos, queridos. O mesmo evento vivido por Jacó, mas que suscitou até mesmo nele sentimentos radicalmente distintos. A morte da sua amada, daquele que ele amava de forma até idólatra, dor e tristeza, mas ao mesmo tempo o nascimento de um filho, alegria e exultação. Talvez, irmãos, esse seja um dos eventos na existência humana, a morte de uma esposa amada, enquanto o seu filho amado nasce, que mais suscita essa sensação de agridoce da vida, irmãos. Porque é assim, queridos, a vida deste lado da eternidade é agridoce. Aprendamos, portanto, isso, irmãos. Aprendamos, portanto, isso. Não há bênção nesta era que não venha acompanhada de aflição. Não há bênção e dádiva que o Senhor nos dê que não venha misturada com alguma porção e alguma quantidade de aflição. Não há, queridos. Mas também não há aflição, não há luta, não há dor que sobrevém ao povo de Deus que o Senhor não traga junto bênção e algum nível de alívio. Pense em qualquer dor e angústia que você já passou nessa vida. Se você pensar um pouquinho, você vai encontrar ali bênçãos que o Senhor misturou no meio de todo aquele processo.
Agora pensa bem na grande bênção que você recebeu, nas coisas que mais lhe alegrou a alma, que você ficou mais grato ao Senhor, e você vai encontrar um pouquinho de aflição misturada ali, sofrimento e dor. Essa é a vida, irmãos. Aliás, queridos, a própria vida de Jacó até aqui expressa isso. Nós lemos até aqui, irmão, Jacó peregrinando e desfrutando da bênção da presença de Deus. Quer bênção maior que uma pode ter do que essa? Ficou dúvida para nós até agora que Jacó estava desfrutando o tempo todo da bênção de Deus. Ora, o Senhor veio reiteradamente afirmando isso para ele, irmãos. Eu estou contigo. Essa é a maior bênção que o homem pode receber nessa era. Mas isso não impediu que esse Deus que disse, eu estou contigo, enviasse sobre a vida de Jacó inúmeras aflições. Toda a vida de Jacó até aqui, irmãos, foi uma vida de aflições. E agora mais uma, como que coroando todas elas. Perder a sua esposa, enquanto recebe mais uma bênção, um filho da aliança. Por isso Calvino falou, irmãos, vemos, pois, por qual grave conflito e por qual contínua sucessão de males, Jacó ele era exercitado na esperança do mundo por vir. E é aqui, irmãos, que nessa mistura da vida que o Senhor faz com o seu povo, misturando sempre bênçãos com aflições, aflições com bênçãos, e mostrando para nós que desse lado da eternidade, isto é assim mesmo, que nós, irmãos, entendemos o papel que ela nos cumpre. No caso de Jacó aqui, irmãos, Jacó tinha acabado de receber revelações maravilhosas do Deus Todo-Poderoso. É como se essas aflições servissem para Jacó como um tipo de espinho na carne, para que ele não se exaltasse diante do Senhor. Ou, falando de forma mais clara, irmãos, para que nós não nos sintamos desconfortáveis demais nesta era, o Senhor sempre vai enviar suas bênçãos com uma pitada de aflição. Sempre será um prato agridoce, você gostando dele ou não. Sabe por quê? Porque bênção sem aflição, irmão, só tem em um lugar, no céu. Bênção sem aflição para sempre, só há em uma condição, em um estado, o estado de glória, o novo céu e nova terra. Então o Senhor sempre vai enviar, irmãos, a nós bênção com aflições, para que nós não nos esqueçamos que aqui não é o céu. As nossas irmãs recebem a notícia que estão grávidas. Com a gravidez vem enjoos, dificuldade de sono, daqui a pouco o bucho cresce, azia, a bexiga já não aguenta mais o xixi, dor nas costas. Uma grande bênção, filho, não é? Mas veio acompanhado de aflições. A gente ora pela bênção para que o menino nasça com saúde, nasça bem, o parto corra tudo bem. E o Senhor abençoa e tudo ocorre bem. Mas vem as aflições. Às vezes o menino não vai dormir tanto. Às vezes tem algum problema na amamentação. Às vezes é algum problema pós-nascimento com a criança. A gente ora pedindo um varão, uma varoa. As irmãs um varão, os irmãos uma varoa. Aí o Senhor nos envia. E aí começam as aflições de dois pecadores caminhando juntos e se afinando. Aí vem a cerimônia, a festa do casamento. É uma grande bênção, a gente ora por aquela grande bênção, a gente se alegra, a bênção aconteceu, mas até lá, quanta aflição não veio? A gente pede uma grande bênção de uma casa, de uma moradia, e o Senhor nos manda. Mas quanta aflição não vem até ela estar pronta? E depois de pronta, bênção! Mas aí vem a manutenção e os problemas. A gente ora por um trabalho, por recursos, e o Senhor manda a bênção do trabalho e dos recursos. Mas aí vem conflito com o colega de trabalho, aí vem chefe que não é compreensivo, aí vem as aflições. É sempre assim, irmãos. E porque nós perdemos de vista essa realidade da vida agridoce, é que nós cavamos, ou melhor, preparamos nosso coração para o descontentamento, enquanto nós deveríamos estar vendo sempre assim, a realidade, como naquela lente 3D, sabe, que é vermelha e azul, tem as duas coisas ali. E é isso que torna a coisa bela.
Esse agridoce da vida em que o Senhor vai nos sustentando de bênção em bênção, misturado com aflição após aflição. Dentre várias razões, esse é um dos porquês que essas igrejas evangélicas que falam só de triunfalismo e de vitória, elas não pregam o evangelho. Porque o evangelho envolve isso. Envolve a alma a ser exercitada nessa caminhada agridoce para que eu possa mirar naquele doce eterno que não vai haver o agri, que é o novo céu e a nova terra, que é o meu consolo em Cristo, e não naquilo que esse mundo pode me dar. Bênção sem aflições, irmãos, só no céu. Até lá, o prato dessa vida é agridoce. É agridoce. Mas, interessantemente, irmãos, nesse texto, nos é falado uma palavrinha, um detalhe. Onde foi que tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu e ela foi sepultada, inclusive, num caminho de Efrata, que é Belém. E aqui, irmãos, é impressionante essa menção aqui, tudo isso ter acontecido aqui, em Belém. Belém, irmãos, testemunhou como em um vislumbre profético. A antiga Belém, a Belém que ainda era nada na história da redenção, ela aparece aqui. Um aparecimento intenso aqui dela com a morte de Raquel, a esposa de Jacó. Ela testemunhou como um vislumbre profético o que aconteceria em suas terras milênios depois, quando em uma mesma ocasião parecida com essa, por causa do nascimento de um menino, haveria alegria e choro. Alegria como nunca antes houve, e um choro intenso. Se misturaram aqui nessa cidade milênios depois, irmãos, exatamente como aconteceu aqui. Estava Jacó alegre com o filho nos seus braços, enquanto sepultava Raquel. Milênios depois, Belém testemunhou o mesmo padrão. Nasceria um menino, que seria o Benjamim do mundo, filho da alegria. Mas que seu nascimento suscitou choro por causa do assassinato provocado por um homem ímpio, que querendo matar este menino, matou todos os bebês da região de Belém. Sabe que menino é esse? Jesus. Jesus, ele foi o Benjamim e o Benoni naquela geração. Citando justamente aqui, venha comigo, por favor, para Jeremias 36, Mateus, quando relata esse assassinato, ele cita justamente a profecia do profeta Jeremias, que ecoa essa passagem de Gênesis. E isso não está aqui, irmãos, entrelaçado por acaso. (verso 31:15), ele diz, Jeremias, capítulo 31, verso 15. Mateus cita essa profecia. Assim diz o Senhor, uma voz se ouve em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora a seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. E aí os intérpretes, eles debatem essa relação da menção de Raquel como que está chorando pela morte do filho, e não ela mesma morreu. Mas o grande ponto aqui, irmãos, é que no mesmo ambiente houve choro pela perda de filhos, enquanto se nascia um menino. Cristo, irmãos, é Benjamim para todos os que o abraçam para a sua salvação oferecida no Evangelho. Ele é o filho da alegria. Aquele que encontra esse menino, encontra a verdadeira alegria da vida. Mas ele também será o Benoni, daqueles que desprezam a salvação que lhe é oferecida no Evangelho. Ele é o filho da dor e da aflição. E se os homens pensam que a vida é aflição e que há algum inferno nessa terra e nessa era, eles não viram nada até experimentar a ira do Cordeiro, a ira de Benoni, quando ele voltar. Irmãos, essa passagem ela nos alerta para que nós, como povo do Senhor, caminhemos com a visão adequada do que é a vida, que pode ser
poeticamente resumida nessa palavra, agridoce. E não nos percamos no meio das bênçãos, no meio das aflições, e que sempre nós olhemos, não como o copo meio cheio, esse humanismo vão e tolo, mas que nós olhemos que esse Deus está deliberadamente nos dando bênçãos com aflições e aflições com bênçãos, para que nós não afundemos pelas aflições, mas também nós nos tornamos irreverentes pelas bênçãos. Tenhamos, igreja, uma visão correta. Lembremos também que nós não devemos ser governados pelos desejos idólatras, porque eles nos matarão, eles custarão caro. E que em muitos casos Deus vai nos matar os objetos de idolatria, nos tirar, para que nós não pequemos contra Ele. Mas eu também preciso falar para você que não crê no Senhor ainda. Sem dúvida você já experimentou esse agridoce da vida. Talvez você não tenha nem noção. Você não experimentou a parte doce da vida porque Deus lhe beneficiou de uma forma graciosa, não. Porque enquanto você não se curvar a Cristo, a graça não lhe é fornecida. Ou ela lhe é fornecida para você se curvar a Cristo. Mas a bondade de Deus, derramando bênçãos sobre bons e maus, mandando o sol sobre bons e maus, sobre o seu povo e aqueles que não são o seu povo. Você tem experimentado o doce da vida. Mas você, sem dúvida, experimenta a parte amarga. E você não sabe lidar com isso. Você só quer as bênçãos. Você até pode, de forma carnal, se voltar para Deus querendo isso. E até falar o nome de Deus e se referir a Deus até como um amuleto para você conseguir o que você quer. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai saber lidar com a vida e com esse agridoce dela até você se curvar diante de Cristo. Até lá, você vai perseguir a vida como se ela fosse apenas um doce, mas você vai reagir a ela como se ela fosse apenas amarga. Você não vai conseguir perceber a beleza da vida agridoce, que é vivida debaixo desse céu, desse sol, daqueles que são o povo de Deus. Você precisa se curvar a Cristo, para que você possa saber o que a vida de fato é, em toda a sua beleza agridoce. Mas também, eu preciso lhe alertar, você que não crê em Cristo ainda. Você tem experimentado o agridoce da vida, como é próprio da realidade humana nessa era. E você acha que talvez você já experimentou bastante do agri, bastante daquilo que é amargo. Ao ponto de até algumas pessoas falam assim, eu estou comendo pão que o diabo amassou. Deixa eu te alertar também de uma coisa. Se você não se voltar a este Jesus como o seu Benjamim, ele vai voltar dos céus em glória. E lá, naquela ocasião, não vai ter mais Benjamim para você. Não vai ter mais um filho que vai ser o objeto para as tuas alegrias, as alegrias verdadeiras da alma. Ele vai ser um Benoni para ti. E você não vai comer o pão que o diabo amassou. Você vai comer uma coisa muito pior. O pão que o cordeiro amassar. A ira do cordeiro. Não é a ira de Satanás que Apocalipse diz que os homens gritam, sai de cima de mim, eu quero que os montes caiam em mim, para que a ira do cordeiro não caia sobre mim. Não é o pão de Satanás, é a ira do cordeiro. É desse que foi desprezado por você como um Benoni, como um Benjamim, mais precisamente. E você faz dele um Benoni. Você quer aprender a lidar com a vida, se volte para Cristo. E você vai prová-la como ela é em sua beleza. Mas eu lhe alerto. Se você não se voltar, este que veio para ser o Benjamim do coração de homens pecadores que se voltam para ele, será o seu Benoni por toda a eternidade. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, que passagem, Senhor, dolorosa. Podemos testemunhar, Senhor, o quão dura é a vida, Senhor.
mas ao mesmo tempo, Senhor, que passagem que nos suscita impressões de alegria, Senhor, por percebermos o Teu cuidado em tudo. Assim, Senhor, nós aprendemos aqui, para usar essa linguagem, Senhor, poética, que a vida é esse agridoce, Senhor. Enquanto nós choramos a alegria, enquanto a alegria há choro, como o Provérbios diz. Ó Senhor, nos dá a maturidade para percebermos assim a vida, Senhor. E quando vier as aflições, nós não sucumbirmos como se não viesse junto com elas as Tuas bênçãos, a Tua provisão. E quando viessem as bênçãos, que nós não nos esqueçamos que aqui não é o nosso lugar, mas vejamos, Senhor, as Tuas aflições como corretivos, Senhor, como salvaguarda, como espinhos na carne, Senhor, para nos refrear um ânimo indevido, Senhor. Nos dá maturidade, Senhor, para vermos também quando desejos idólatras surgirem em nosso coração, que nós sejamos conduzidos, Senhor, a um autoexame sério, Senhor, e sincero sobre o que o nosso coração tem buscado e desejado, Senhor, para que não sendo surpreendidos por esses desejos idólatras, eles não nos suscitem a morte, Senhor, quer do corpo, quer da alma. Ó Senhor, e que na Tua bondade, Senhor, ainda que nos doa, Senhor, ainda que nossa alma sangre, mata, Senhor, todo ídolo em nossa alma, para que eles não nos matem, Senhor. Podemos orar conforme nosso irmão no passado, Martinho Lutero, orou. Fere-nos, Senhor, contanto que os nossos pecados sejam perdoados. Arranca de nós, Senhor, nossas idolatrias, ainda que doa, Senhor, ainda que sangre, contanto, Senhor, que nós continuemos servindo ao Deus vivo e verdadeiro e sejamos encontrados em Ti, Senhor. Obrigado por essa porção da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo a imprima em nossa alma e nós não nos esqueçamos dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.